Estou recebendo a minha próxima convidada, a Fernanda Malvi, que é escritora, que está lançando livro, mas hoje vem falar de um outro assunto. Muito boa tarde, Fernanda, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. Hoje eu volto aqui no programa para falar um pouquinho sobre a Expo Tellers, que é uma feira literária que está acontecendo agora, vai acontecer no próximo sábado, dia 14 de dezembro, e ela acontece um pouquinho depois da nossa tradicional Feira do Livro, né? Mas ela surge com o intuito de facilitar a comunicação entre os editores, entre os escritores e principalmente a interação desse pessoal todo com o público leitor. Esse evento vai acontecer no Teatro de Câmara Túlio Piva, das 15h30 às 19 horas. O Túlio Piva fica ali na Cidade Baixa, né? Isso, exatamente. De que horas, Fernanda? Das 15h30 às 19 horas. E como é que o pessoal faz? Tem que se inscrever para participar? Não, é só chegar? Só chegar, não é necessário fazer inscrição. É um evento bem livre mesmo, o público tem contato direto. Totalmente gratuito. O pessoal chega ali, troca ideia com autores, troca ideia com editores. E a ideia, esse evento foi idealizado pelo Mauro Plastina, que é escritor e jornalista aqui de Porto Alegre, e ele conta com o apoio dos editais Reconstruir o RS, né, o apoio do Banrisul, principalmente. E esse evento, então, ele tem como objetivo isso, né, favorecer a interação entre esse pessoal. Que bacana, depois de uma Feira do Livro que reconstruir, é importante tocar nesse assunto, porque principalmente depois de uma Feira do Livro que quase não aconteceu, ficou debaixo d'água lá na Praça da Alfândega, né? Exatamente, durante muito tempo, né, houve esse suspense se ia acontecer Feira do Livro ou não, acabou acontecendo, né, graças a Deus deu tudo certo. E melhor que a do ano passado. Foi uma edição muito bonita, né, com muitos nomes dentro, tanto autores do estado como o pessoal do exterior também veio, do restante do Brasil, foi uma feira muito bonita. E, assim, quando a gente pensa em literatura, geralmente aqui no Rio Grande do Sul, a gente pensa na Feira do Livro, mas é muito importante que essas iniciativas surjam, né? Além da Feira do Livro, para continuar, que esses debates continuarem acontecendo, né? Para a gente continuar falando de literatura ao longo do ano. Sim, fomentando a literatura, né? A gente, em plena, eu sei que é maravilhoso, o celular, o tablet, né? Os e-books e tal. Mas é bom também falar sobre literatura, aquela tradicional do livro ali, principalmente eu acho que para as crianças e para os adolescentes. Exatamente. Muita gente fala que as crianças e os adolescentes não leem, né? Acabam deixando... Não, mas isso não é verdade. Eu tenho uma adolescente leitora que foi na minha casa. Que é escritora. Que é escritora também, que foi uma criança leitora. E eu percebo que ainda existe muito interesse, né? Do adolescente, da criança. Às vezes não é despertado da forma correta. Daí essas iniciativas. Exatamente, essas iniciativas, e cabe a nós também, pais, familiares, né? Incentivar, né? Incentivar. Isso aí, viu? Compre livros para os seus filhos, né? Exatamente, o Natal tá aí, né? O Natal tá aí, de repente, né? Vamos deixar um pouquinho os eletrônicos de lado aí, que a gente tem oferta de tudo quanto é lado, já devem ter quase tudo em casa, e começa ali, né? A dar um livrinho ali e tal. Desde pequenininho, eu também tenho uma de 3 anos ali que adora, pede para eu ler. Com gravuras, é claro, né? 3 aninhos, gosta dos desenhos e tal, frases curtas, pequenas, mas ela pede para ler e a gente tem que inventar uma história. E aí, por isso tem que ter criatividade, tem que ler para ter criatividade para poder contar, né? Exatamente, e é assim que começa, né? De pequenininho a gente vai mostrando, começa nas imagens, né? Nos desenhos, daqui a pouco frases, daqui a pouco ela mesma vai querer ler. Vai querer ler, ela finge que lê. E daqui a pouco tá decorando, né? E pode ser que queira escrever também, né? Quem sabe, né? Quem sabe. Olha só que legal. Fernanda, a Fernanda vai voltar aqui no programa para falar sobre o livro, mas a gente não pode deixar de falar que eu vou botar aqui a capinha aqui para ela ver, que foi o irmão dela que fez essa capa, eu achei lindíssima. Ela vai voltar aqui no programa, no RS em Pauta, para falar mais sobre o livro. Mas só vamos dar uma palhinha, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Maravilha. Esse livro, então, o Através da Cortina, ele foi escrito durante a pandemia do Covid. E ele está sendo lançado somente agora, né, por outras questões pessoais e literárias, enfim. Ele é a história de uma personagem, uma protagonista que, em meio à pandemia, ela descobre como voltar no tempo. Ela volta no tempo. Opa! Ela consegue voltar 100 anos. Ela vai para o outro século. Para outra dimensão. Exatamente. Acaba se envolvendo em várias aventuras, em várias situações. E acaba descobrindo que ela está relacionada a eventos que ocorreram 100 anos antes. De uma forma misteriosa, ela participou daquilo antes e volta
para resolver pendências que ficaram no passado. Através da cortina. Através da cortina. Uma ficção cheia de aventura. Exatamente. Ficção, volta no tempo, fantasia. Que legal. Romance, tem tudo um pouco. Tem tudo um pouquinho. Tem tudo um pouquinho. Que legal. E tu escreveu durante a pandemia? Escrevi durante a pandemia. E no final eu escrevi uma nota explicando, porque muitas vezes aparece no livro a pandemia como tendo durado algumas semanas ou alguns meses, porque na época a gente não tinha ideia ainda de quanto tempo o Covid ia se estender, né? É verdade. Então, aí quando eu estava editando, eu pensei, quem sabe eu mudo essas informações, mas eu acho que não, eu acho que é legal até como um documento da época, referência. Né? É uma referência de como estava o nosso pensamento nesse tempo. A gente, Sim, é verdade, eu lembro disso. Ninguém imaginou que fosse durar tanto tempo, semana que vem, o mês que vem. Sim. Eu me lembro quando começou, eu também não... Começou na China e tal, eu me lembro que eu não dava muita bola, assim, achava... aí foi pela Europa. Não vai chegar aqui, não vai chegar na gente. Falei, né? exagero dos jornalistas, dos colegas aí e tal, né? Sim. Mal a gente sabia. Seria bom se fosse exagero. Seria. Ah, muito legal. E sabe que eu não peguei Covid na época? Eu trabalhei na época e peguei Covid agora, esse ano. Que loucura. Totalmente fora de moda, assim. Eu peguei 2 vezes. A primeira foi em 2021 e a segunda foi pior. Foi em 2023, foi pior um pouquinho. Que situação. Não, mas é bom a gente lembrar para que não aconteça, para que o pessoal se cuide e não aconteça mais, né? Sim. Fernanda, vou te convidar então para voltar. O pessoal da produção está falando aqui. Tu vai voltar na sexta-feira para falar do livro? Maravilha. Ou na terça-feira? Na terça-feira. Na terça-feira para falar do sim. livro. Já está todo mundo convidado com a filhota? Pode ser, Pode claro. ser? Tranquilo. A produção está pedindo aqui, Maravilha, vou trazer. A produção está pedindo aqui a dupla de escritoras aqui, mãe e filha. Maravilha. Obrigado, Fernanda. Até mais, então. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos e a todas. Valeu. Tá aí, então. Expo Tellers. Que legal.